direto para Brasília, porque o presidente Lula recebe Hugo Motta, o presidente da Câmara, e também lideranças da casa para um jantar na Granja do Torto. Hoje à noite, então, gente, é uma expectativa muito grande para esse encontro. O evento marca esse novo momento na relação entre o Poder Executivo e o Legislativo. E o André Anelli já está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes para a gente desse encontro. André, o que deve ser debatido, discutido entre Lula e Hugo Motta, principalmente? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Obrigado, Cássius. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Esse jantar começa logo mais às 7 da noite na Granja do Torto, uma espécie de casa de campo da Presidência da República. Fica a cerca de 10 quilômetros aqui do Palácio do Planalto, de onde a gente fala. E é um jantar muito importante para azeitar, de certa forma, a articulação entre o Executivo e também o Legislativo. Isso porque o Presidente da República ele tem interesse em aprovar algumas medidas nesse primeiro semestre que necessitam do apoio dos congressistas, começando principalmente então pela Câmara dos Deputados. O principal papel, o principal então projeto, melhor dizendo, é justamente o fim da jornada 6x1, 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Inclusive, logo depois do Carnaval, de acordo com o deputado federal Lindbergh Farias, vai ser enviado um projeto aqui do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional, uma espécie de apensado, reunindo então aqueles projetos que já tramitam no Congresso Nacional sobre o mesmo tema, mas o envio desse projeto será com urgência constitucional para que ele seja votado em até 45 dias, sob pena de trancar a pauta do Congresso Nacional. Então, essa é a primeira prioridade do presidente Lula. E a segunda diz respeito, então, a tudo aquilo que é ligado à segurança pública, especificamente a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que cria diretrizes para serem seguidas por estados e municípios através do governo federal. Então, esses dois temas são de interesse direto do Palácio do Planalto, porque são considerados aqueles temas mais sensíveis e que devem, então, chamar mais atenção, ter mais engajamento durante as eleições de 2026. A redução da jornada de trabalho e ainda o combate à criminalidade. A avaliação aqui do Palácio do Planalto é que, se esses dois projetos forem aprovados no Congresso Nacional, eles vão se juntar às principais bandeiras que vão ser erguidas pelo presidente Lula na campanha de 2026, justamente então o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais e a reforma tributária que passou décadas sendo discutida e que teve a aprovação e a regulamentação já votadas e então apoiadas pelo Congresso Nacional. O que o Palácio do Planalto prevê é justamente acabar fortalecendo então todas essas pautas que vão atuar como espécies de fiéis da balança nessas eleições de 2026. E para atingir esse objetivo de aprovar as medidas consideradas prioritárias, o presidente Lula também deve realizar um jantar semelhante com os senadores nos próximos dias. E a gente vai então acompanhando esse jantar, primeiro com deputados, que acontece hoje à noite. Cássius. Perfeito, André. Muito obrigado pelas informações. Já vou repercutir aqui com o Alan Gano e o Fábio Piperno. Olha, a gente sabe o cardápio de discussões, pauta 6x1, a questão também da segurança pública. A gente não sabe só o cardápio que vai ser servido nessa conversa, Alan Gano. Só não pode ter torta de climão, né? Olha, não vai ter torta de climão, Cássius, até porque a sinalização do que aconteceu ontem mostra uma convergência entre oposição e governo. Então imagine entre governo e centrão. Oposição e governo, e o Piperno trouxe já o spoiler, e eu compactuo da indignação dele, votaram a favor de reajustes muito elevados para o poder legislativo, além da criação de cargos dentro do poder executivo, com impacto fiscal gigantesco, e a gente vai falar disso mais tarde. Então veja, num ano eleitoral, não esquerda e direita acabam ficando de lado no Congresso Nacional. O velho e bom patrimonialismo brasileiro que acaba prevalecendo. E aí essa convergência de interesses que eles estão pensando apenas nos interesses dele, em pautas que não são prioritárias para o país, mas pautas prioritárias para a reeleição
de deputados e senadores. Ô Piperno, você concorda com Alan Gani que esse jantar entre o presidente Lula, com lideranças da Câmara e também o presidente da Casa, Hugo Motta, mostra o que a gente está acompanhando desde o começo da semana, esse alinhamento entre os poderes? Ah, mas vai ter um ticket de restaurante alto, né? Porque eles vão, acho que o cardápio ele vai ser muito bem servido, muito bem forrado aí, porque afinal de contas trata-se de um congresso, de uma Câmara que tem o maior apetite da história. Um congresso guloso. E eu sempre faço referência aqui ao fato de que a gente está tratando da pior e mais fundamentalista Câmara dos Deputados de toda a história do parlamento brasileiro. Mas aí a relação entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta, ela obviamente trata-se de um casamento de interesse. Hugo Motta, já falei isso aqui, tem como grandes prioridades para 2026 e danem-se os projetos em favor do país. Ele tem dois grandes objetivos em 2026. Eleger o pai para o Senado, o pai dele é prefeito da cidade paraibana de Patos, e também pavimentar o seu caminho e se recuperar na Câmara para ser candidato de novo a presidente da Casa na próxima legislatura. Para isso vai ter que ficar bem com seus pais, ele que anda com a popularidade bastante arranhada. Muito bem. Em relação ao primeiro objetivo, que é o de eleger o papai, afinal de contas, né, tudo uma questão de sangue também, e sangue nos olhos em muitos casos, ele anda de mãos dadas aí agora com o presidente Lula, que a pedido de Motta aprovou lá a instalação do tal do Instituto Federal do Sertão Paraibano, onde? Em Patos. Então é uma instituição importante, tal, né? Uma instituição tradicional, mas que agora vai ter uma outra unidade, coincidentemente, no município de Patos. Então eu acho que nos próximos meses a gente vai ver um Hugo Motta bastante devedor aí em relação ao presidente Lula. O Piperno, inclusive você tocou num ponto interessante, que é a questão do interesse. O presidente Lula tem total interesse em manter essa harmonia, essa boa relação, para avançar nas principais pautas que ele tem agora no ano eleitoral, que isso pode angariar votos e também, é claro, tornar o presidente ainda mais popular nessa disputa no mês de outubro. E também o Hugo Motta tem total interesse, porque o Hugo Motta precisa se reeleger como deputado federal. E também, além disso, quer se reeleger como presidente da Câmara para mais 2 anos. Então, nesse jogo de interesse, como a gente está falando aqui de cardápio, onde ninguém quer sair de mãos vazias, todo mundo também, ninguém vai sair de barriga vazia. Então, é importante também essa discussão, esse alinhamento, ainda mais se tratando de um ano eleitoral em que todo mundo quer tirar uma casquinha. E